explicando aqui para o pessoal que já chegou, primeiro é necessário identificar de onde surgiu, né, essa ideia da live. Né? Primeiro que o tema ciência ele é um tema urgente para o momento, né? Apesar também da gente falar que é um tema da moda. Por muito tempo ele é um tema da moda. Mas com o avanço dessa loucura aí, né, que o pessoal já nomeou como uma pandemia, que realmente modificou um pouco a nossa vida, a palavra ciência ela veio à tona, né? Ela está presente na grande mídia, ela está presente nos debates, até mesmo de botequim, né? E é uma palavra que está sendo usada aí à torta e à direito, né? Então eu creio que é necessária ali uma clareza sobre esse termo para a gente tentar compreender um pouco o que é ciência, né? Para nós não termos ali o risco, né, de usar esse termo de uma forma equivocada, né? Então, de repente, essa live se fez necessária. E, obviamente, junto a isso, tem o fato de eu ter conhecido, né, o trabalho do senhor pelo Instagram. Instagram esse que você usa muito pouco. No entanto, eu consegui ter o acesso lá às suas aulas, né, algumas falas suas no YouTube, né, e me interessou bastante, porque a gente tem uma cosmovisão parecida, né? Me parece que o senhor também tem a percepção de que existe uma chave científica para compreender a realidade, e essa chave não está na própria ciência moderna, né? Ela está para fora da ciência moderna, que é uma chave mais tradicional, mais trazida da filosofia. Então, achei interessante esse diálogo, visto que eu trabalho com filosofia há alguns anos, né? Eu tenho uma formação acadêmica na filosofia, tenho uma formação também pós-acadêmica em filosofia e leciono filosofia para a educação básica, para o ensino médio, já há alguns anos. Né? Então, é um tema que é caríssimo também a minha vocação. Né? Então, de antemão, eu gostaria que, se fosse possível, o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua formação para a gente começar esse bate-papo sobre ciência, se for possível. Eu tenho uma graduação em Ciências Biológicas pela FMG. Parte dela eu fiz nos Estados Unidos, na Flórida, Florida International University. E eu fiz um estágio na Yale University nesse período também, e que acabou, os dados que eu coletei lá se tornaram meu mestrado. Então, meu mestrado também foi na UFMG, mas ele foi em colaboração com meu orientador em Yale. E eu sou doutor em zoologia pela Universidade de Oxford, e hoje eu atuo como geneticista aqui no Reino Unido, sou Research Associate. Então, basicamente, minha carreira é na ciência, né? Mas a minha reversão ao catolicismo, ela em grande parte foi motivada por um estudo Obviamente que, vamos deixar isso claro, quem converte é o Espírito Santo, né? Ponto. Mas uma das ferramentas que ele se utilizou foi a filosofia clássica, né? Aristóteles, São Tomás de Aquino. Então, aquilo foi importantíssimo para o processo de conversão. E para a minha visão de ciência também, que se alterou completamente, né? Toda a minha visão aí, do meu próprio trabalho se alterou, minha visão a respeito de evolução e tudo isso. Né? Então, basicamente isso. Maravilha. Então, uma questão que eu acho que é fundamental a gente começar a tratar, né? Se o senhor sentir confortável nisso, é a questão relativa ao que é mesmo a ciência, né? Porque o que acontece? Eu lembro, né, os tempos áureos ali do ensino médio, né, quando eu era aluno do ensino médio, e era muito comum, né, os professores das áreas científicas, de química, de biologia, de física, né, eles tentarem passar o conteúdo para o aluno como se a ciência guardasse ali um conhecimento esotérico, fechado, como se eles pudessem passar para nós uma novidade que a nossa inteligência não pudesse perceber. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu lembro muito bem de um professor de química que eu tive, né? Ele, infelizmente, já faleceu, era uma pessoa até muito agradável de conversar, e ele sempre fazia uma piada nas suas aulas inaugurais, não importando qual ano que nós estávamos tendo com ele. Ele sempre apontava para a mesa, né? A mesa da frente da sala, e ele perguntava para os alunos, ele era um professor de química, ele perguntava, o que é isso? Aí os alunos prontamente, em coro, respondiam, ó, isso é uma mesa.
Aí ele dizia, não é uma mesa. Isso aqui é um aglomerado de micropartículas. Né? E ele repetia essa piada, né? Pelo menos na primeira aula. E os alunos já no segundo, no terceiro ano, né, que é a formação do ensino médio, da parte final ali da educação básica, os alunos já sabendo, seguravam o riso e ele ria mais do que a gente. De certa forma, quando ele pergunta o que é isso, no fundo, ele estava querendo perguntar do que isso é feito. Ou isso daqui é constituído do quê? No entanto, mais tarde, estudando filosofia de uma maneira um pouco mais séria, tendo acesso ali, né, às cosmovisões tradicionais de Aristóteles, de Santo Tomás, principalmente, a gente começa a perceber, a descobrir que, para você compreender a realidade, é necessário também fazer as perguntas certas. E fazendo uma reavaliação daquela piada, né, do meu professor lá do ensino médio, eu percebi o seguinte, caramba, ele está fazendo uma confusão porque ele não conhece filosofia. Ele não conhece nem o básico de filosofia. E aí, o que eu comecei a perceber, né? Muito também com auxílio ali das obras do Wolfgang Smith, das palestras do professor Rafael de Paula e de outros professores que eu tenho até hoje. Eu comecei a perceber que há uma certa confusão, né, entre o que é ciência moderna, nesse aspecto moderno que é ensinado nas academias, e o que é uma cosmovisão da realidade. Como se a ciência moderna tentasse, de alguma forma, extrapolar os seus limites e construir cosmovisões estanques da filosofia tradicional. E aí sim, incorrendo em erros assim gigantescos. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Só para a gente ter aqui o que conversar. Né? Eu lembro quando eu tive acesso, né, à principal obra do Newton, né, o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É interessante nessa obra que ele começa levantando certos fundamentos. Ele diz, olha, são necessárias certas premissas para vocês entenderem essa obra. E ele dá ali uma série de definições. Então, por exemplo, ele dizia, matéria, 2 pontos. A matéria é a quantidade de matéria. Entende? Ao invés dele definir o que é matéria, ele chamava matéria de quantidade de matéria. Eu falei, caramba, olha aqui o mesmo erro. Olha aqui o mesmo erro. Ele está achando que está definindo alguma coisa da realidade, quando, de fato, ele está apenas dando um aspecto quantitativo desse objeto que ele está investigando. Eu comecei a perceber essa confusão. E eu não sei se essa confusão foi bem observada por mim. Então, para início de conversa, talvez seria necessário, se o senhor puder, obviamente, definir para nós o que é ciência e se há uma diferença entre ciência e cosmovisão. Eu acho que é importante primeiro apontar o que está errado, né, com o que o seu professor falou aí, né? A questão ali é que ele estava descrevendo a causa material da cadeira ou da mesa, né? E ainda assim um entendimento de matéria que é moderno, que é essa matéria atomista, essa ideia de que, né, existem bloquinhos que constituem as coisas. Quando que a pergunta que ele fez, né, que é o que é uma pergunta sobre a causa formal. O que é a coisa? Que é a definição, a essência da coisa, você expressa pela definição. Então seria, sei lá, um objeto de 4 pernas utilizado para sustentar, etc. Então essa ciência moderna, ela é o erro, um dos erros principais dela é que na Revolução Científica, né, com Newton, Galileu, Descartes, exatamente a causa formal e a final são expurgadas. E resta apenas essa noção de matéria atomizada, que nada mais é do que o atomismo de Demócritos ressuscitado, e a causa eficiente, que é a causa que inicia o movimento. Né? Então você tem átomos no espaço interagindo entre si. Né? Acho que ciência é uma palavra extremamente ampla, né? Que simplesmente significa conhecimento. E a ciência moderna, ela é uma ciência empiriométrica. Ela se resume a, como o senhor disse muito claramente, né, a questão da quantidade, que ela se expressa pela matemática. Então, ela mede de forma empírica e utiliza a matemática como forma de expressão. Só que não é assim que os antigos enxergavam ciência.
A ciência era simplesmente uma parte da filosofia da natureza. Então, eu não sei como eu definiria ciência, senão um bloco de conhecimento se é conhecido pelas suas causas. E você tem as ciências específicas, especiais, que seriam as que nós chamamos de ciência hoje, matemática, etc., biologia, física, como a gente chama de física. Mas você tem as disciplinas em que os princípios são mais gerais, né? A metafísica, etc. Não, acabei não fugindo da sua pergunta, basicamente, que eu não quero dar uma definição assim, claro. Como é que você me lembra aí, porque eu realmente não me lembro exatamente como que São Tomás de Aquino define ciência. Se não me engano, é algo nessas linhas, que é um bloco de conhecimento que é conhecido pelas suas causas, mas eu não tenho certeza. Você tem uma definição melhor? Perfeito. É isso aí. Então é isso. A ciência moderna é uma ciência confusa, extremamente limitada e o erro do Newton é como que você descreveu, que o senhor descreveu aí, é basicamente confundir o acidente pela coisa, né? Você dá quantidade de algo, você está falando das características acidentais da coisa e não o que ela é. E Newton, muito interessantemente, ele fala no livro, né? I frame no hypothesis. Chega-se a um ponto que ele não está preocupado com o que as coisas são, ele quer saber simplesmente como elas funcionam para que ele possa controlar o fenômeno. Então, assim, a ciência ela deixa de ser algo que busca conhecer a essência das coisas, que era como os medievais assim faziam, assim a filosofia, e passa a ser essa coisa utilitária, né? Eu quero conhecer, medir e controlar a natureza de forma a me beneficiar. Então, é isso, basicamente. É interessante, né, você destacar isso, porque quando a gente olha para a tradição, né, Antiguidade, Idade Média, né, a gente percebe que o conhecimento ele tem um tom mais passivo do homem frente à realidade. Né? É como se a realidade estivesse posta e o homem ele tivesse uma passividade em contemplar a realidade, esperando a realidade falar. Então ele usava o seu intelecto tentando perceber a realidade por diversos ângulos, esperando a realidade falar. Tanto é que isso é muito evidente na tradição grega, né? Você pega ali os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles estão, assim, muito empenhados, né, em meditar sobre a natureza, a realidade, a natureza que eu digo assim, sem a gente ter uma precisão dos termos, mas tentando perceber a estrutura da realidade, deixando a realidade falar. E preparando o intelecto para escutar essa voz, né? E na Idade Média você tem ainda um aporte maior, né? Você tem a graça do próprio Deus, trazendo para o homem de presente a fé, que alimenta ali a inteligência e o intelecto, fazendo o homem enxergar ainda para além dessa estrutura da realidade. Agora, quando você chega na modernidade, né, acontece um fenômeno muito esquisito, onde o homem ele se coloca no centro, né, ele vive ali um antropocentrismo meio esquisito, no qual ele se coloca no centro de tudo, e ele passa a espremer a natureza, para a natureza dizer alguma coisa. E esse espremer a natureza é sempre direcionado para a sua própria utilidade. Então, aquele adágio do Francis Bacon, ali, que representa bem a modernidade, saber é poder, fica muito evidenciado, né, quando você vai ler ali as grandes obras, desde a Revolução Científica até a filosofia moderna. Então, é interessante o senhor destacar isso daí. Agora, uma outra coisa que também me chama a atenção que é o seguinte: não tem problema, né, assim, fazer a ciência moderna. A ciência moderna ela tem acertos providenciais, que, aliás, até para a utilidade do homem, isso é importantíssimo. Né? O problema, me parece, é que quando a ciência moderna ela quer romper os seus limites e quer construir uma filosofia do nada. E aí você tem um saber puramente criativo da mente humana e que vai se distanciando cada vez mais da realidade. Então, você tem ali dois fenômenos ocorrendo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Você tem a própria ciência moderna tentando compreender os aspectos materiais e quantitativos da realidade, mas, por um outro lado, você tem ali uma espécie de propaganda da própria ciência, uma espécie de ideologia cientificista,
que quer trazer a ciência e elevar a ciência a um posto que não é dela, que seria o posto daquela metafísica esquecida, que é da tradição, né? Então, por vezes, quando você vai assim conversar, né, com alguém que não está inteirado na filosofia, que não conhece a filosofia tradicional, a gente sempre percebe o mesmo tipo de erro. São as pessoas fazendo ali elucubrações muito viajantes, né, aquelas dignas de History Channel, de National Geographic, mas elas esquecem dos princípios que estruturam a própria realidade. Princípios esses que só podem ser reconhecidos com uma visão, né, ontológica e metafísica corretas, né? Então, quando a gente observa esse fenômeno, nos assusta um pouco o debate científico atual, né? Você percebe, por exemplo, cientistas até renomados tentando imaginar hipóteses de vidas em outros planetas, onde qualquer resquício pode ser considerado como vida, vai poder ser chamado como vida, e esse mesmo cientista fazendo, de repente, uma propaganda pró-aborto, não reconhecendo, por exemplo, a vida humana enquanto gestação. Então você tem uma série de contradições, outra contradição muito aparente, né, na ideologia cientificista atual. Você tem lá a tentativa de explicar certos enigmas, né, de uma realidade quântica, né, para baixo dessa realidade corpórea, e uma das tentativas de explicação é a explicação do multiversos. A cada observação científica, um outro universo ele é construído, criado, como se fosse paralelo a esse. Né? Teorias assim que o seu olho não consegue enxergar, a sua inteligência não consegue enxergar. E a gente acaba vivendo um mundo meio que esquizofrênico, né? Onde você vai tentando entender, né, uma pseudo-realidade a partir de teorias inventadas por essa ideologia cientificista e chamando isso de ciência. Então, isso é um problema, assim, que eu observo de maneira muito clara. Né? Isso atrapalha muito, né? Eu dou aula para o ensino médio e o primeiro trabalho que eu sempre tenho que fazer no primeiro ano do ensino médio é meio que limpar a inteligência do aluno, porque ele vem cheio desses cientificismos, dessa cosmovisão equivocada da realidade para o primeiro ano do ensino médio. Então, um trabalho, assim, árduo, muito difícil, né? E aí, eu não sei como o senhor entende essa questão, né? O problema, de novo, o problema começa lá na Revolução Científica, com esse abandono de Aristóteles e essa confusão que se gera, principalmente com Descartes. Newton vai segui-lo, com essa eliminação, como eu disse, da causa formal e uma alteração do que se conhece como ciência. E quando você tenta eliminar a metafísica e se contentar apenas com causas materiais e eficientes, você não elimina a metafísica, é impossível, você acaba gerando uma metafísica que não foi pensada. Né? Então, por exemplo, Newton, apesar de dizer que ele não criava hipótese a respeito do que são as coisas, ele acabou gerando, sem querer, um conceito metafísico de espaço e tempo. O espaço passa a ser uma coisa, espaço absoluto, etc. E isso não vai ser examinado, porque a filosofia vai sendo perdida. Então, o que hoje tem é uma ciência com uma metafísica extremamente podre, ruim, atomista, reducionista, e essas pessoas acham que não estão fazendo filosofia, que estão limitadas à ciência. Alguns, a sua vasta maioria, essa invasão que o senhor mencionou aí de outras disciplinas da filosofia, ela muitas vezes não ocorre propositalmente, porque eles realmente não sabem o que é ciência mais. Perfeito. Então, por exemplo, há uma confusão com entes de razão e a coisa, né? Porque São Tomás de Aquino diz, né, que a verdade é você adequar o intelecto à coisa. O que você tem hoje é o oposto, o racionalismo. Você cria um ente de razão, um modelo matemático, e você impõe as conclusões do modelo na realidade, diz que a realidade é aquilo. Né? Por exemplo, a matéria negra. A matéria negra, ela é um postulado. Não há evidências empíricas que existe matéria negra, mas o modelo matemático lá do Big Bang exige uma massa que não se é observada.
Então, para se respeitar o modelo, se postula uma suposta massa que ninguém vê para justificar os, sei lá, 70% de matéria que está faltando, de peso. Então, é uma inversão, não é? É você, ao invés de, como o senhor falou, né, olhar para a natureza, porque todo conhecimento ele parte dos sentidos. Né? Os sentidos não nos enganam, isso é uma das grandes mentiras da modernidade. Então, você observa, a coisa passa pelo sentido, você abstrai, etc. O que se faz hoje é o oposto, você começa daqui, que é o erro de Descartes, você começa aí com suas teorias, seus modelos, e você impõe essas coisas aí na realidade. Você faz uma afirmação ontológica a partir de um ente de razão. E gera essa loucura aí de multiverso. Muitas explicações da física quântica são completamente insanas. Isso não quer dizer que eles não estão capturando algo real ali da natureza quando eles tentam descrever com seus modelos, mas eles levam seus modelos muito a sério, vamos colocar dessa forma. E acabam falando idiotices, né? Então É quase uma idolatria, né? Idolatria é o próprio método. é. Ser cientista atualmente é muito difícil, né? Imagino. Os cientistas estão perdidos, extremamente perdidos. Imagino. Mas há sinais de esperança, por exemplo, Aristóteles está renascendo na filosofia e começando ligeiramente a entrar na biologia. Então, há sinais de o pessoal está percebendo que pelo menos o reducionismo materialista, ele não funciona, pelo menos na biologia, principalmente. Perfeito. E é engraçado, né? Você tem algumas chaves, né? Que nos explicam o porquê que houve essa decadência, né, daquilo que a gente compreendia de ciência. Porque até ali o final da Idade Média, a ciência ela era aportada a uma cosmovisão vinda, né, ou da tradição religiosa ou da própria filosofia. E depois houve uma espécie de rompimento, né? Também é um fenômeno interessante que ocorre na modernidade. As ciências elas vão virando particulares e passam a querer conquistar uma autonomia no pior sentido do termo, no qual elas vão se desgarrando, né, da cosmovisão trazida pela filosofia e pela tradição religiosa. Né? E elas começam a criar essas coisas. Né? É interessante você falar isso, né? Dá para imaginar a ciência, né? Esse cientificismo moderno, melhor dizendo, como uma criação de certas peneiras, né? Nas quais o cientista passa pela realidade e todo o resto que não passa pela peneira ele desconsidera. Né? Então, na verdade, às vezes ele está falando de alguns aspectos da realidade no qual eles querem colocar num degrau acima, como se estivesse explicando a realidade por inteiro. E é justamente nesse momento que vira um cientificismo, que vira uma ideologia nesse sentido. Né? Eu acho que isso me parece claro. Uma analogia para isso que o senhor acabou de falar, que eu adoro, acho muito boa, é o bêbado procurando a chave do carro que ele perdeu debaixo da luz do poste. Exato. Aí me perguntam, por que você não procura lá perto do carro? Porque está escuro. Então ele procura onde a luz bate só, né? Então ele ignora tudo que está fora ali da luz do poste. Então a ciência moderna é assim. Se o método empirométrico não consegue capturar, logo não existe. Né? Então essa idiotice aí que se vê. Quando a gente tem aquela experiência, né, bem comum de você caminhar num campo escuro, você tem medo, né? E o que quando você tem medo caminhando no escuro, por que você tem tanto medo do escuro? Porque você começa a criar monstros na cabeça, né? O iluminismo é um negócio mais ou menos assim, né? Que você acredita que é a razão é iluminada e essa razão ela cria um feixe de luz, o que está fora do feixe de luz é considerado trevas, né? Que, aliás, eu acho que é por isso que vem aquele apelido maldito à Idade Média, né? Da Era das Trevas, etc. Né? Isso é bem evidente também. Agora, você citou um negócio interessante, né, da obra do Newton, né? Que é a questão do espaço absoluto. Né? Eu tenho uma recordação aqui de conversar com uma pessoa da escola na qual eu trabalho sobre a questão do espaço absoluto, é muito interessante. E ele falando, não, como assim? Você duvida do espaço absoluto e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a brincar com ele, assim, conversando mesmo. Aí eu falei, cara, mas olha só, se você tirar todas as coisas da realidade, o que sobra? Ele falou, sobra o espaço. Mas peraí, o que é o espaço? E ele não soube explicar. Então você vê que existe até mesmo aquele exercício filosófico dialético lá trazido por Sócrates,
que na medida que você vai levantando certas perguntas, apelando à própria realidade, ou seja, tentando adequar o intelecto à coisa, como você bem disse pelas palavras de Santo Tomás, você percebe que a pessoa não consegue explicar. Há um balbucio, há uma gagueira, né? Isso é muito interessante. E isso é muito sério também, né? Porque essa gagueira já é um sinal de falta de compreensão da realidade e, ao mesmo tempo, a pessoa se posiciona no posto do qual ela é um sábio. Ela faz parte de uma cátedra, né? E talvez, se a gente tatear essa questão, a gente começa a achar os reais problemas da educação, né? Isso é muito sério. Então, como nós perdemos a visão do que seria realmente ciência e caímos nesse cientificismo, uma espécie de ideologia, né, científica, na qual a ciência vai vir para solucionar todos os problemas, não interessando se a cosmovisão está correta ou errada, quando a gente cai nesse erro, a gente começa a atrapalhar o próprio processo do conhecimento, né? Então, a gente deixa de olhar com o coração, deixa de olhar com a visão, deixa de olhar com a inteligência e passa a acreditar em certos esquemas que até tem uma lógica, tem uma estrutura lógica, mas que não trazem a verdade, né? Não adequam o intelecto à coisa, né? E se fôssemos elencar, não sei se o senhor concorda comigo, se fôssemos elencar algumas cosmovisões desenvolvidas ali a partir do Renascimento e modernidade que atrapalharam, né, esse processo educacional e que nos assolam até hoje, a gente poderia destacar alguns, né? Como, por exemplo, o newtoniano, que já citamos, né? E os anteriores a Newton, né? Talvez ali do Galileu e antes ainda dele do Nicolau Copérnico, né? Se a gente juntar essas três visões, mais com a visão darwinista, né, que já é mais a sua área, e a visão cartesiana, que é mais a minha área, a gente constrói um quadro de pretensões de cosmovisões, ou seja, de visões de mundo que extrapolam os próprios limites da ciência que essas pessoas tentaram fundar, ou fundaram, na verdade, porque são ciências muito eficazes de um certo ponto de vista, mas que quando tentam fazer filosofia, a coisa fica meio embananada, né? Então, se fosse possível, só se fosse possível, o senhor poderia explicar para nós alguma dessas cosmovisões? Talvez você, se você pudesse escolher a darwinista, que talvez é a questão mais debatida, né, e que causa mais confusão, se o senhor pudesse explicar um pouquinho para nós, né, o que seria, né, a teoria da evolução dentro da tese do Darwin, que é uma espécie de crença, né, que está muito presente, né, na cabeça das pessoas. Se pudesse falar alguma coisa a respeito, eu agradeceria. Posso te falar em uma frase só. Darwinismo é Epicurus 2.0. É isso. É Lucrétius com aparência de ciência, né? Basicamente, as pessoas, é o que eu falo para as pessoas várias vezes. Primeiro, antes de eu falar sobre isso, eu queria fazer um comentário de uma coisa que você falou aí, Roberto, que é a questão do elitismo. Boa. A ciência, ela se tornou, e eu sempre enfatizo isso para as pessoas, e é o que a gente está falando aqui. Primeiro que você tem que confiar nos seus sentidos. Eu falo isso para as pessoas. Se um cientista com jaleco, não interessa se ele tem 2 PhDs, um de Harvard e o outro de Cambridge, se ele fala algo que salta aos seus sentidos como sendo absurdo, você tem direito e deveria, por prudência, ficar com o pé atrás. E esse elitismo da ciência que nós estamos mencionando, ele começa também na Revolução Científica. Galileu fala disso, que só os iluminados, o pessoal que sabe matemática, que deveria fazer ciência, deveria ter acesso. Então a ciência, ela passa a ser essa coisa desassociada da sociedade, que só os iniciados, é um culto. Só os iniciados intelectuais que têm acesso, e você, plebe, apenas recebe esse conhecimento mastigado dessa elite intelectual. Então eu digo para as pessoas, né, eu tenho um doutorado para uma das maiores universidades do mundo, eu sou um imbecil. Né? Não é só porque eu tenho esse doutorado que eu necessariamente estou falando coisas inteligentes, né? Mas hoje em dia tem essa idolatria da ciência moderna, e os cientistas são quase como que padres e sacerdotes, não é? O que o Fauci vai falar hoje? Deixa eu escutar lá. Falou para usar 3 máscaras. Nossa, vou colocar. Parece retardado, mas eu vou colocar assim mesmo. Dentro do carro, vamos colocar. E assim vai. Mas enfim, só para fazer esse adendo aí. Mas o darwinismo. O darwinismo é, como eu disse, a doutrina de Epicurus 2.0. Você tem em Empedocles, você já vê um certo proto-seleção natural.
ele começa já a discutir essa ideia de que a matéria, por forças de atração e repulsão, elas vão se combinando, e as combinações que são funcionais, elas permanecem, aquelas que são abominações, elas perecem, né? Então ele dá exemplo lá, sei lá, pedaços de touro se misturando com pedaços de humanos, aí você tem um homem-touro, o homem-touro não é funcional, ele falece, etc. E Aristóteles diz que isso é um absurdo, né? Exatamente por uma questão de teleologia e forma. Se algo tende a um fim, sempre, ou na maior parte dos casos, aquilo não pode ser um produto de acaso, de forças ao acaso, juntando matéria aqui e acolá. Isso não faz sentido. Então, essa briga entre o acaso como construtor da realidade versus propósito, teleologia, causa final, é antiga. E hoje, o darwinismo ele é uma ressuscitação dessa doutrina de Empedócles, e Epicuros e Lucrétios. Você tem agora, a mutação seria o fator de caos, que causa aí as variabilidades, as que vão dando errado perecem, as que funcionam passa para frente, e é basicamente isso. E essa teoria ela é vendida como ciência, porque essa foi a chave da questão. Por que a teoria de Lucrétios e afim foi sempre defendida por uma minoria, mas na modernidade passou a ser a cosmovisão aí dominante? Porque se deu uma aparência de ciência. Darwin foi um instrumento, ele não falou absolutamente nada de novo. Nenhum conceito de seleção natural é novo. Já tiveram outras pessoas que fizeram um conceito similar na modernidade. Mas Darwin era de uma família rica, ele era ele conhecia pessoas influentes, Thomas Huxley, Charles Lyell, ele era um aristocrata, ele fazia parte da comunidade científica, ele tinha respeito. Então ali foi um momento que essa doutrina foi infiltrada com a aparência de ciência, né? Então ela não é sequer testável, ela é puramente uma filosofia de origem. O vir a ser não é o vir a ser, a origem das espécies não é uma pergunta científica. A biologia ela já pressupõe a existência das espécies, ela não pode explicá-las. Então isso aí já é filosofia e teologia. Mas as pessoas, como nós falamos, elas não sabem o que é teologia, o que é filosofia, o que é ciência, e elas acham que porque tem um sujeito lá de jaleco falando deve ser ciência. Mas não é, não tem nada, praticamente quase nada de ciência no darwinismo. Existem pesquisas empíricas que são feitas, por exemplo, estudar como se dá a mutação ali, alguma causa eficiente local. Agora, a explicação geral, ela é puramente filosófica e antiga, não é nada novo. Nada novo debaixo do sol. É interessante que você trouxe aí uma outra característica, né, do que soma a ideologia cientificista, que é a questão da autoridade, né, o argumento por autoridade. O cara tá de jaleco, ele representa uma verdade. E é impressionante quando a gente... Se quiser, eu posso colocar um jaleco ali para o pessoal acreditar em tudo que eu falar a partir de agora, para ficar bem... Eu vou falar que a grama é azul e pronto, eu estou de jaleco. Verdade. E é interessante essa questão, né? Porque se você buscar como é que eu vou dizer, a causa histórica desse elitismo científico, infelizmente, né, é uma ação equivocada, né, da parte humana, podemos dizer assim, da igreja, né? Com a criação dos diplomas. Né? É interessante, você tem esse fato muito claro ali no final da Idade Média, que vai traduzindo esse elitismo já lá na modernidade. Né? Isso é impressionante, porque o que acontece? A finalidade mais básica a ser buscada quando a igreja cria o diploma é o seguinte: ela criou as universidades, então a igreja ela apontava e direcionava certos mestres para dar determinadas aulas em tal universidade. O cara batia lá na porta da universidade, falava que era o professor mandado pela igreja, e falou: ó, você tem que fazer aqui uma série de testes para a gente ver se você é o professor mesmo, né? Aí cria-se o diploma como se fosse um reconhecimento para a arte de ensinar, né? E é engraçado que isso acaba sendo um tiro no próprio pé,
né, dessa estrutura, né, do conhecimento escolástico ali no final da Idade Média. Porque tão logo os diplomas eles são reconhecidos pela igreja, sabe-se também que o intelectual da época ele tinha certos privilégios trazidos pela igreja, privilégios merecidos, e aí, obviamente, a busca pela conquista do diploma a busca pela conquista do conhecimento deixa de ser por vocação e passa a ser pelo diploma, né? E ali começa ali um problema muito sério que se inicia ali no final da Idade Média, que vai concatenar na Revolução Científica, como você bem disse, com as sociedades científicas, né? Royal Society, aquela coisa toda, onde o cara ele quer participar de um grupo e ser respeitado por isso, né? E aí perde-se essa noção de vocação, dessa voz interior voltada para a sabedoria, né? Isso é impressionante também, eu acho que isso fica muito claro com esse episódio da criação dos diplomas, né? Não, mas isso também é antigo. Você vê, Pitágoras já tinha quase que uma sociedade secreta pitagórica. Exato. Tinham que ser iniciados, etc. E Galileu era um fã de Pitágoras. De certa forma, ele é um Pitágoras 2.0 também. E, então, ele está seguindo o seu mentor, né? Com essa ideia de somente os iniciados na matemática podem fazer ciência, etc. E veja aí a loucura. Eu falo para as pessoas, eu acho que se for tirar, acho que um trabalhador do campo, ele tem mais noção da realidade do que um astrônomo de Harvard hoje em dia. Muito mais. Ele está muito mais... A metafísica dele, ainda que ele não saiba nada de metafísica formalmente, é melhor. E eu falo para as pessoas, se eu fosse um fazendeiro, ou melhor, se eu tivesse começando iniciasse uma fazenda e quisesse conselhos de como criar, sei lá, milho, o que quer que seja, eu confiaria muito mais na opinião de um fazendeiro, de uma família de fazendeiros que tem experiência com a coisa real, do que com os modelos matemáticos lá de um geneticista que nunca foi num campo de milho na vida. Né? Que é o que aconteceu agora com essa pandemia aí, quando o pessoal aqui não sei se foi UCL ou outra universidade, me esqueço agora, fez uma projeção de 500 mil mortos se não trancasse todo mundo. Né? Isso é você pegar um modelo no computador, confundir o modelo com a realidade e alterar toda uma dinâmica aí política, né, e social, no caso aqui da Inglaterra. Né? Então, basicamente, não escutem o cientista. Só eu posso, claro. Eu sou seguro. Eu tenho um intelecto infuso aí. Os anjos suspiram no meu ouvido. Mas tirando eu, ignore. A maioria dos cientistas só fala bobagem. Você sabe que eu dava aula no EJA, ensino para jovens e adultos, quando eu era funcionário do governo do estado. Aí eu fui dar aula para a turma do campo, né? Na área rural. Aí quando eu fui dar aula lá de 5 vias da prova da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino. Cara, a aula foi perfeita. Todo mundo entendeu tudo que eu falei. Agora, quando eu vou dar aula aqui para uma escola particular, na cidade, né? Onde o pessoal, tudo classe média alta, meu Deus do céu, duram as 5 aulas. Para eles poderem começar a entender 2 ou 3 só. Isso é impressionante, né? Porque quando eles captam um conceito, pelo menos foi a minha experiência direta, quando eles captam um conceito, falam, é isso, entendi, pô. Isso é claro, evidente. Tem que ter uma ordem, sabe? Aí eles captam lá o que você está tentando explicar. Isso é impressionante, né? Para você ver que a única prova real que você tem para saber se você está na posse da verdade ou não é a própria realidade, caramba. E as pessoas esqueceram completamente disso, né? As pessoas estão com é aquilo que a gente chama de ideologia mesmo, né? Uma espécie de véu que cobre a realidade. Daqui a pouco você está tentando pegar ali as minúcias do véu e esquecendo a realidade que está por trás, né? Isso é impressionante, né? O Felipe aqui colocou uma coisa, o milagre pressupõe a ausência de explicação científica para aquele fenômeno. Então, segundo a ideia cientificista de hoje, não existiria milagre. Entendi o que você quis dizer. Mas o professor, de repente, pode até nos ajudar, né? Milagre é um termo que as pessoas também confundem, né? Às vezes as pessoas acham que milagre é alguma interferência divina da natureza de que desobedece às regras do cosmos produzida pelo próprio Deus. Como se Deus entrasse em contradição, né? O que é um absurdo em si mesmo. Se você olhar atentamente a realidade, você vai perceber que a própria realidade é um milagre, né? Você vai perceber que Deus está agindo ali de maneira direta sempre. Desde o crescimento de uma árvore até o nascimento de um bebê, né? Isso é bastante claro.
Mas essa questão também é interessante, né, professor? Que é a relação entre religião e ciência, fé e razão, né? Milagre e percepção da realidade. Talvez seria um tema que a gente poderia também adentrar se o senhor se sentir confortável. Por exemplo, na Origem das Espécies, 90% dos argumentos do Darwin não eram científicos, eles foram argumentos teológicos. Se você lê o que está ali, verá que ele está basicamente dizendo, bom, se existe um criador, ele não teria criado de tal e tal forma. Eu encontro animais em tal ilha distribuídos de tal e tal forma. Isso não faz sentido de acordo com o criador, porque um criador não teria feito isso. Logo, a ancestralidade comum é um argumento melhor do que criação especial. Aí eu pergunto, Darwin, qual o seu argumento filosófico para dizer que o criador não deve fazer de tal e tal forma como você acha que deve? Existe alguma condição necessária que o criador deve fazer? Isso não é Darwin só, eu escuto isso o tempo inteiro. Né? Eu participo de ciclos de debate, seja design inteligente ou o que é que seja, e esse argumento teológico ele ainda é feito na academia constantemente. Elliot Sober e outros, eles escrevem dizendo, Deus não teria feito assim, assim, assado. Por que Deus criaria num intervalo longo de tempo, caso a pessoa aceite a Terra antiga, por exemplo? Isso não faz sentido. E eles nunca demonstram por que não faz sentido. É porque eles têm uma visão de Deus teológica, que eles acham que tal e tal coisa não poderia ocorrer, e assim, portanto, postulam. Então, veja que há uma invasão a premissas teológicas influenciando uma teoria científica. Esse mesmo cientista que diz que teologia não tem direito de estar ali na ciência, mas toda a teoria dele depende de premissas teológicas. Impressionante. Milagre também. Para que... Bom, primeiro que o fato de que existe ordem e padrão no mundo já é algo para se surpreender. Porque até onde a gente sabe, só existe um universo. Apesar da existência do multiverso, das teorias estúpidas, que também é uma teoria filosófica, não é algo assim. Um parênteses rápido, né, professor? Você imagina todos os universos que têm relação entre si, eles estão aonde, pô? De onde que vieram os universos também? Aí você vai ter que inventar um algoritmo de formação de universo. Então, assim, putz, esqueci o que eu estava falando. Esse é o problema de não fazer script, né? Mas, enfim, existem... o milagre, né? Então, o fato que exista ordem já é algo que né? Se for o único universo que surgiu ao acaso, sabe-se lá o que isso significa surgir ao acaso. Mas, e por sorte, ele tem fine-tuning, ele tem ajuste fino, ele é extremamente ordenado, isso em si já é assustador. Então, é exatamente essa suposta, como o senhor falou, essa suposta interrupção da ordem no milagre, é exatamente porque há uma ordem que você pode identificar o milagre. Porque o ateu deveria esperar um universo sem ordem nenhuma. O conhecimento deveria ser impossível em um universo ateu. Por que tem ordem? Por quê? Então, enfim, a própria revolução científica ela só ocorreu por causa de premissas teológicas. A confiança no intelecto, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A ideia de que podemos sim conhecer sobre o mundo. A ideia de que o mundo tem padrões, que ele é intelectível, que nós podemos conhecê-lo. Isso tudo são premissas teológicas que vieram do catolicismo europeu, tanto que a ciência moderna surgiu na Europa católica e não lá no Japão, né? Ou nos medievais, nos muçulmanos, que tem uma visão teológica completamente diferente de como que Deus causa, né? Então é impossível você separar essas coisas. A teologia é a rainha da ciência, das ciências, entendeu? Então há uma ordem hierárquica e há uma inversão hoje em dia. A ciência foi elevada ao patamar de ciência primeira. Então é um erro grotesco. Você imagina a sustentação argumentativa de um ateu ao dizer o seguinte, olha, eu estou observando o universo e ele aparentemente tem ordem. Só que essa ordem veio do acaso. Não tem uma causa eficiente e inteligente que colocou ordem no universo.
Então ele veio do acaso. Então você veja o grau de crença de um ateu, né? Ele vai ter que acreditar que a ordem permanece até hoje com um conjunto infinito de acasos que contribuem nesse momento do agora. A tal ponto de eu plantar uma semente de um determinado fruto e nascer o mesmo fruto sempre. É como se fosse um acaso contribuindo para essa ordem acontecer até hoje, de maneira atualizada sempre, que é um absurdo. Necessita de uma crença muito maluca. Pera lá, Roberto. Pera lá. Você está esquecendo do tempo, cara. Se der tempo ao acaso, ele faz qualquer coisa. O tempo inclusive, é o Deus, né? Tem 4 semanas que eu estou esperando minhas roupas ficarem arrumadas ali. Estou esperando, uma hora vai. Se as causas ao acaso coincidirem de forma a me ajudar, entendeu? Quando bater um ventinho ao acaso ali, vai. Eu estou esperando. Está acumulando muita roupa. Já estão até, inclusive, fedendo, porque por algumas vezes elas não se lavam sozinhas. Achei que fazia, mas enfim. É interessante, né? É uma substancialização do tempo e do espaço. É muito impressionante isso. Não, toda a doutrina evolucionista é baseada nisso, cara. É isso. É o acaso da mutação, dado tempo suficiente, vai gerar telos. É uma inversão. A causa final ela é a última no tempo, mas ela é a primeira no ser. Ela é a causa das causas. Não tem como a natureza sozinha gerar novos fins, novas causas finais, novos telos. Então, como que um processo cego vai gerar algo com propósito? Isso é completamente lunático. E hoje é aceito em todas as universidades grandes. É um negócio muito estranho. Isso é impressionante. Que ponto chegamos, né? E um outro fator também, né? Assim, que a gente pode, para não ficar também muito extenso aqui a nossa live, a gente caminhar para o final, que eu acho que é um ponto interessante que a gente pode tocar, que é a questão da vida, né? Que é o objeto principal de estudo da biologia, por exemplo, né? E também da filosofia, de todas as ciências, de certo modo, né? A gente sabe que pela tradição filosófica, a vida ela é reconhecida como a característica do ser que realiza o movimento por ele mesmo. Movimento aqui no sentido de qualquer transformação, né? Por exemplo, uma pedra, ela realiza movimento, só que o movimento externo, transeunte. Um outro ser, um outro ente ocasiona movimento nela. Portanto, você diz, olha, a pedra não tem vida. Agora, quando você vê um vegetal, né, que assimila, né, Ih, já vai bater aqui, cara. Apareceu o cronômetro para mim. Infelizmente. Que pena. Tá batendo aqui já um minuto para terminar a live. Não sabia que tinha limite, não. Pois não tinha limite para mim. Só que depois fui tomando aí uns shadow bans do Instagram, ele começou a colocar limite. Olha lá, 1,38, 1,37 está na contagem regressiva. Mas só para a gente tentar, não vai dar tempo, né? É uma pena. É melhor o senhor dar um fechamento, talvez a gente marque, né, uma segunda live para a gente tratar a vida, que eu acho que é um assunto interessante. Se você quiser fazer um fechamento, eu queria agradecer a sua presença, viu, professor? Peço aí ao pessoal que está presente na live, siga lá o Instagram do professor, busque o material dele no YouTube, que é muito interessante. Se você quiser fazer um fechamento, uma despedida. Confie na ciência. Maravilha. Eu tenho para falar, ciência atomista, de preferência. Por favor. Confie nos seus sentidos. A não ser que você seja um modernista, aí não confia, não. Pelo amor de Deus, não confie nos seus sentidos. Exatamente, a realidade está imposta, né? A gente tem que confiar naquilo que a gente está observando e percebendo. Professor, muito obrigado, viu? É uma pena aí esse tempo limitado da live, antigamente não era assim. E se o senhor aceitar um novo convite para a gente trabalhar esse tema da vida, que eu acho que é interessante, né? Para a gente entender esses substratos da realidade, né? A diferença entre vegetal, animal, ser humano, minerais, que eu acho que é importante. Tá joia, professor? Um abraço, fique com Deus, muito obrigado. Foi culpa minha que eu cheguei atrasado, então perdemos 7 minutos. Nada, que isso. Foi uma honra. Obrigado a todo mundo, valeu. Valeu pelas perguntas e participação. Tchau, tchau. Um abraço.